Então vamos lá, a gente vai dar início hoje, na verdade a continuação do estudo, Poder das Palavras, e a gente vai entrar lá em armas para derrubar todo argumento. Falamos sobre murmuração, sobre o louvor e ação de graça, né? A gratidão, que é o sinal da maturidade. E agora a gente vai falando também sobre a mente tranquila, né? Uma mente calma e tranquila. E agora armas para derrubar todo argumento. Vamos colocar, eu quero que vocês abram aí 2 Coríntios 10, 4 e 5. Peraí, pai. Aí. Pode ir pro versículo ou abaixo. Entendeu? Igreja! Glória a Deus. Acharam 2 Coríntios? Eu tô na fiação, meu pastor. Ó, semana toda. Temos a Dani hoje. Eu acho que 10, vocês não estão muito versículo atentos, 4, não. 5. Não ficais desapercebidos. E ó, vamos procurar falar bem mais simples hoje pra gente tentar terminar essa apostilinha, tá bom? Que eu preciso voltar pra cá, gente, tá? Vamos... Porque assim, acho que desse estudo, o mais mesmo foi o começo. Que nós falamos da murmuração, a importância do louvor, do agradecimento, da maturidade. Então vamos lá, armas para derrubar todo argumento. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofisma. Como que tá essa tradução aí que você colocou? Tá certo? Tá mesmo. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, qual é a minha arma? Ela é carnal? Não é. Então, o que a gente tem que entender? Para destruir o quê? Fortalezas. Entenda, fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A gente tem que entender que a batalha, essa batalha que a gente vive, ela transforma todo esse pensamento de obediência, todo o nosso conhecimento num cativeiro, certo? Então a gente é aprisionado. Por isso que quando a gente fala assim, não, a minha guerra não é contra o meu irmão, a minha guerra ela é espiritual, a batalha é espiritual. Então eu tenho que lutar com armas espirituais. Porque quando o inimigo vem guerrear e um dos campos é a nossa mente, ele faz com que você perde aquilo que você conhece, ele trava. Você sabe a verdade, você conhece a verdade, você sabe que não pode, mas a batalha ela é tão profunda, tão grande, que ele faz com que aquilo seja aprisionado em cativeiro. Quando a gente fala de cativeiro é isso, uma prisão, certo? Levar o povo ao cativeiro, ele tá prendendo. Então, você tem que entender que é dessa batalha que nós estamos falando. Deu para entender? Ficou confuso? Não? Sofisma é algo ilusório. Sofisma é algo da qual leva você a um entender, mas de forma que distorce no significado bíblico. Distorce. Tá entendendo? Pra gente não viver através de sofismas. A melhor forma de você contra-atacar sofismas é você indo relacionando tudo que você ouve na palavra de Deus, que é a tua bússola, que é a tua direção. Fugiu da Bíblia, gente? Tenha um ponto de interrogação. Tem gente que tem mais fé em sofismas do que propriamente na palavra revelada, porque não tem o zelo de buscar na palavra de Deus. Amém? Mas para nós que estudamos a palavra, nós não só estudamos o que está escrito, porque tudo que está escrito é pouco ainda para aqueles que têm fome da palavra de Deus. Então, onde nós achamos comentaristas, onde nós achamos livros apócrifos,
livros de complemento, tudo para ser estudado, gente. Amém? Então não vivam de sofismas, vivam da palavra de Deus. Certo? Sim, na minha Bíblia eu tinha anotado, né? Porque as armas da nossa milícia, ou as armas que lutamos, elas não são humanas, mas sim poderosa em Deus, poder em Deus, para a destruição das fortalezas. Destruímos argumentos, pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento para torná-lo à obediência de Cristo. Eu mudei algumas palavrinhas para tentar até mesmo eu me encaixar nesse versículo. Deu para entender? Depois, se vocês quiserem pegar e anotar essas palavrinhas, eu acho que... É bom puxar, tipo assim, ó, uma risca nessa Puxa uma palavra setinha e coloca o significado mais simplificado. porque às vezes uma palavrinha, sabe, confunde o que a gente está lendo. E é interessante você entender esse negócio da palavra de uma outra forma traduzida para você ter a compreensão do texto. Porque coisa de preguiçoso é assim, não entendi, deixa para lá. Não sei que palavra é essa, deixa para lá. Ixi, tá falando difícil, deixa para lá. Não quero entender essa palavra. Eu não preciso falar desse jeito. Você não precisa, mas você tem que compreender o que é. E a melhor forma é você buscar um sinônimo dela ou um significado dela, para você compreender o que o texto está querendo te dizer. Amém? Amém. Porque estamos estudando a palavra do Senhor. Certo? Que o louvor ocupe os nossos pensamentos. Filipenses capítulo 4, do 8 ao 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Por que os pensamentos? Quando a gente está com os pensamentos meio confusos, a única coisa que fica dentro da gente é murmuração, é briga. Até briga com as pessoas em pensamento, não briga, você discute. Então aquilo te atribula, aquilo você perde o seu dia nisso. Então quando você ocupa a sua mente com o que é verdadeiro, por mais que tá difícil, você adora, você louva, você agradece, você quebra aquilo que tem vindo atormentar, porque tudo começa aqui. Lembra que a gente falou semana passada? Boca fala, do que o coração tá cheio. Aí lembra que a gente falou, mas eu falei sem pensar. Mas tem que passar na sua mente antes de vir na sua boca. Por mais que seja em fração de segundos, ou em algum outro momento talvez você pensou, mas não tem essa, gente, eu não pensei, é falta de... Eu acredito muito que isso é falta de pesar numa balança as consequências. Porque quando pensamos antes de falar, é sinal de que eu pensei que pode ter uma consequência aquilo que eu vou falar ou fazer. Então, a nossa mente é um campo onde ele precisa ser protegido. E uma das coisas aqui que ele está falando para proteger é o louvor. Você praticar ou pensar aquilo que você aprendeu, aquilo que você recebeu, aquilo que você ouviu, aquilo que você viu. Aí ele fala, praticai. Você vê que não é só conhecer a palavra, mas é praticar a palavra, correto? Correto. Não é só você ouvir, mas é você passar pra frente aquilo que você ouviu. É igual uma fofoca. Eu escuto a Fernanda me contar uma fofoca e vem e conta a fofoca pra ele. Eu não tô caminhando o que ela falou? A palavra tem que ser assim, gente. Porque pro lado ruim é muito fácil, mas pro lado bom a gente trava. A gente não pratica. Pratica no dia a dia. Pratica a obediência com o pai, pratica o que a gente aprendeu com os filhos, pratica no dia a dia, mas a palavra,
tudo que você aprende, você precisa passar para o segundo. Você precisa fazer discípulos, você precisa pegar e ir de pregar o evangelho. Semear. Não é pregar em cima de um púlpito, não é disso que eu tô falando, mas é dentro de casa, é praticar, é saber que aquilo não tá certo, então eu vou vencer a minha carne e os pensamentos que eu estou hoje, tá para me derrotar, tá para me jogar em cima de uma cama. Então eu já sei que essa é a prática. Eu sei que o adversário, ele vai trabalhar aqui dentro. Então o que eu vou fazer? Eu vou louvar, ainda que eu não queira, tá doendo ou tá alguma situação, não sei, mas eu preciso entender que eu tenho que estar, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te glorifico. Lembrei de um louvor, vou cantar esse louvor. Às vezes escapa uma palavra, erro outra, mas eu tô te adorando, meu coração está voltado. E é isso que tá falando, tá bom? Salmos 19, 14. Consegue por aí? Isso daí tá fora da Não, tá aqui. Tá todo mundo com a apostila? Salmos 19, 14. Tá aqui. Salmos... Cadê? O que esse versículo ele nos revela, meu amado, nesse final, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Tá vendo o final desse versículo, gente? Aqui, ó, na tela. Seja isso o que ocupe o teu pensamento. Porque cabeça vazia... Ou seja, se você tem um pensamento bom, naturalmente os frutos serão bons. Se os olhos são as janelas da alma, entenda bem uma coisa, se os olhos, Jesus Cristo fala, se os olhos forem bons, todo o seu corpo é. Isso. Tá entendendo? Ou seja, quer dizer o quê? Aquilo que você olha, aquilo que você traz para dentro da tua alma, aquilo que você traz para dentro do teu corpo. Aonde você está colocando os seus olhos? É um campo, gente. Você tem que entender que a tua alma é um campo. Se você ficar fortalecendo ela da carne, fortalecendo ela das concupiscências, infelizmente é a queda. Agora, se você fortalecer o teu espírito para ele alimentar a tua alma daquilo que é bom, como a Fabiana falou sobre palavra, louvor, meditação, não somente ler como se fosse um livro, mas meditar, ruminar aquela palavra. Nossa, que palavra foi ontem. Nossa, que palavra foi ontem. Amém? Isso é importante. Vamos seguir alguns versículos. Salmos 19, 14. As palavras dos meus lábios, eu acho que é melhor ler na minha Bíblia, sabia? Não, como é que tá aí? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Rocha minha e Redentor meu. Quando fala aí, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, tá falando o quê? Minha mente, né? O coração, mais uma vez aqui, de uma forma que tá falando da sua mente. Ou seja, a mente e a boca. A boca fala. O coração está cheio. A boca fala. O coração está cheio. Salmo 119, 1. Eu vou só passando, tá? Esses versículos. Porque senão eu vou pegar aqui na rocha. Aqui. Não. Aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurado. Os irrepreensíveis. É diferente da minha Bíblia esses versículos. Porque eu peguei outra tradução. Isso aqui foi o texto que você me passou. Foi outra tradução. Mas é a mesma coisa que 119. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Vou anotar isso aqui, que isso aqui faz... Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Lembra que nós falamos sobre a forma que a gente fala? Ela pode matar alguém ou dar vida a essa pessoa? A gente pode levantar uma pessoa, derrubar ela? É esse versículo. Provérbios 13, 2, 3. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca, 13, 2, 3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína.
Aqui é a mesma coisa, gente. O que guarda a boca, o que pensa para falar, ele conserva a alma dele. É uma forma de você evitar certas coisas para não abater a você mesmo. Situações, né? Já dei exemplo aqui de situações que a gente passou que, não compensa. Porque dependendo da atitude, do meu falar, vai me atribular muito mais do que eu ficar quieta. Eu vou ficar quieta, eu vou ficar chateada, mas por um tempo, daqui a pouco vai passar, entrego na mão da pessoa certa. Então esse negócio de ser muito... Isso perturba você mesmo, a sua alma. Ou seja, o que você semeia, você colhe, gente. Você colhe, vai vir consequências, né? É o que a gente está falando sobre o poder da palavra. Pessoas pessimistas sempre vai preparar um ambiente semeado com coisas ruins. Agora, a pessoa, quando ela guarda a palavra na boca e na alma, ela medita na alma, como o versículo passado, entenda bem uma coisa, a tendência é você sempre semear o quê? O bem, a palavra. Porque se o Senhor está habitando dentro de vós, o seu fruto só vai ser colhido o quê? Colhido coisas boas. O homem comerá o bem. Mas tá vindo a Covid está vindo aí. Não, mas eu creio que Deus tá nesse negócio e Ele vai nos libertar. Tá vindo a gripe aí. Não, mas eu creio que isso daí é só uma aprovação e daqui a pouco Deus dissipa todo esse mal. Mas tá vindo até a do macaco agora. Ixi, fica em paz, filho. Deus guardará a tua casa. É uma guerra. O camarada vem com pessimismo, você vem batalhando com otimismo e com profecia. Você está profetizando no mundo espiritual essa batalha. Ou seja, se o inimigo vem usando pessoas para destruir a tua fé, imputando em você incredulidade, entenda bem uma coisa, você vai contra-atacar, mas eu não vou contra-atacar a pessoa, eu vou contra-atacar aquele que induziu a palavra dela. Através do quê? Sai, Satanás! Não, você vai proferir algo bom, você vai proferir bênçãos, você vai proferir o desejo e a vontade de Deus. Amém? Amém. Não entristeça o Espírito Santo, esse foi o tema, né? Aqui eu coloquei uma frase assim, não significa que devemos agradecer a Deus por todas as coisas negativas que nos acontecem, mas agradecer-lhe nelas. Deu para entender essa frase? É diferente, hein, gente? Não é agradecer pelo problema, mas assim, em si. Mas eu agradecer que através disso teve um motivo. Foi por causa disso que Deus fez tal coisa. A não ser que você seja masoquista, né? Não é agradecer por causa da situação, assim, né? Mas é assim, agradecer nelas. Às vezes a gente passa por situações tão difíceis que a gente fala, nossa, mas Deus não me ama, Deus não me vê, Deus não sei o quê, mas por que eu tô passando por isso? Aí você começa aquele questionamento. Mas, no fundo, o verdadeiro mesmo é você falar, não, Senhor, eu te agradeço até por isso, porque nessa dificuldade o Senhor está me ensinando a amadurecer. É através desse problema que eu passei é que eu consigo ter uma outra visão, eu consigo enxergar de um outro ângulo. Porque todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas é para Ele e por Ele. Então, assim, até quando a gente olha Deus repreendendo o povo, entregando às vezes o seu povo na mão do inimigo, tudo aquilo ali era para fazer com que aquele povo acordasse, se voltasse para Ele. Então, peraí, mesmo diante de tantas dificuldades ali, e eles perdendo, e eles sofrendo, se eles bem entendessem, peraí, eu tô passando por isso aqui porque Deus quer me chamar, Ele quer eu de volta, Ele não abre mão de mim. Ou tem um propósito. Tem um propósito. Qual era o finalmente? Qual era, Fernando, o finalmente de toda aquela aprovação? Ali, vamos imaginar ali em Jeremias, né? Ali aonde, porque tem a Bíblia enorme. Vamos imaginar em Jeremias quando Deus está repreendendo o povo. Sim. Deus quer o quê? O conserto do povo para com Deus. Para com Deus, Ele quer o povo de volta. Sim. Eles se prostituíram com outros deuses, eles traíram Deus. Mas Deus, Ele é tão misericordioso que Ele fala assim, gente, eu quero que vocês voltem para mim, se arrependam do mal que estão fazendo. Tudo, qual era o propósito? Ter de volta. Sim. Não se perder aquele povo. E a maior prova desse amor é que mesmo na Babilônia, Deus levantou pessoas ali dentro, como Daniel,
Ananias, Misael, Azarias, Ezequiel, pessoas que moraram no cativeiro e até morreram ali, tipo Ezequiel, morreu ali. Mas eles acreditavam que poderia voltar para a terra prometida. É como se Deus guardasse os remanescentes. Sim. E ó, e um detalhe, quando você fala, igual hoje nós estávamos falando de Daniel, né? Se você parar para pensar, Daniel, só vira aqui assim um pouquinho. Daniel, o que Daniel fez para estar naquela situação? O povo em si, numa totalidade, o povo pecou contra Deus. Não necessariamente todos que estavam ali, todos tinham cometido o mesmo erro. Não. Só que eles tiveram que viver a mesma consequência dos outros. Só que o coração dele era diferente. Era um coração que, apesar do cativeiro, apesar dele perder a casa, a família, não era qualquer um, era nobre para se tornar um prisioneiro na Babilônia, entre aspas, porque ele estava dentro do palácio, mas não deixava de ser. Ele agora ia servir o rei. E aí ele poderia olhar e falar assim, mas o que eu fiz? O que eu fiz para estar passando isso? Na sua oração ele falou assim, Senhor, perdoa os nossos pecados. Os nossos pecados. Em nenhum momento ele falou assim, perdoa o pecado desse povo aí que pecou contra o Senhor. Não, é nisso que nós temos que entender. Ter um coração, por mais que a situação tá amarga, é você se colocar dentro dela e rever, sabe? Adorar o Senhor pelo que você tá passando, porque você acredita que tem um propósito maior para isso que você tá vivendo. Porque sempre tem, nada sem propósito, tudo tem propósito, entendeu? Então, esse versículo aqui, ó, não saia da vossa boca, Efésios 4, 29 e 30. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Hoje eu escrevi um verso assim, que tudo que você for falar, que seja para edificação do outro, até de você mesmo. Não use palavras e nem ações, atitudes que não seja para edificar, que não seja para trazer algo de adoração ao Senhor, que a outra pessoa que vai te ouvir ou vai ver a sua atitude, veja Deus nisso. Porque quando eu tomo certos tipos de atitude ou rumos de situação, eu entristeço o Espírito Santo e, consequentemente, eu não alcanço aquele ali. Às vezes o Anderson tá do meu lado e ele precisa ver algo, ele tá necessitando. Mas a minha atitude, o meu falar, o meu andar, não demonstra Deus. Demonstra uma pessoa amarga, uma pessoa incrédula, uma pessoa, entendeu? Entristeçai o Espírito está dentro de você, né? Tudo que for fazer, faça para edificação. Efésios 5:4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas esses inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Tem como colocar o outro? Coloca o outro para ver se dá para aparecer na tela. Esse aí. Ah, não dá, né? As minhas setinhas, não dá, né? Não, vai descer. Não vai, né? Um espírito murmurador, crítico e repreensível. A murmuração se torna um vício. Eu acho que no seu negócio não sai minhas setinhas. Não. Mas na apostilinha lá que eu mandei pra vocês tem. A murmuração, ela se torna um vício. Você vicia nesse negócio. Tudo você reclama, não é, Leia? Você acredita nisso, que a pessoa murmuradora, ela acaba se tornando... Ela vicia nisso. Quando ela murmura, ela não para de murmurar. E quando ela vai ver, ela já se tornou um murmurador. Tudo que se pratica não se torna um vício. A gente se afasta. Mas é. Que bom, né? Seria se a gente praticasse a leitura da palavra, né? Mas vamos Então, ser viciados na palavra do Senhor. Ser dependentes da misericórdia, da graça, do entendimento, do poder dele, da unção. Eita Deus. Tô começando a ficar viciado. O murmurador, ele vai inaugurar um ciclo aí, tá? Então ele detecta um problema. A murmuração,
ela te faz ficar no mesmo lugar. Ela não te tira desse lugar. Então se tornou um ciclo, você fica ali, ó, naquele mesmo ciclo, fica rodando. É um ciclo. Nós temos exemplo da palavra. Uhum. 12 foram espiar a terra. 2 acreditou que Deus iria dar a terra prometida. Mas 10 falou, não, o gigante vai te matar. E ele ficou o quê? No mesmo lugar, rodando por 40 anos. Terrível. Dá para entender? Ó, abre-se uma porta, Satanás acrescenta mais algumas coisas onde você irá murmurar novamente. Então assim, a murmuração, ela vai abrir uma porta na sua vida. Através dessa porta, se abrem outras portas, porque você já está num patamar negativo. Então a tendência de você encontrar outras dificuldades no meio do caminho é muito fácil, porque ele já encontrou uma porta aberta em você. Gente, eu quero falar muito de porta. Nossa, assim, porta tem sido... Defatar. Gente, eu tenho encontrado na Bíblia, nas histórias, igual eu queria falar, até falar para a Duda, a gente encontrando portas em Salomão, portas em Davi, que veio portas do pai de Davi. Gente, são portas que nós temos que fechar na nossa vida, porque eles são exemplos. A Bíblia é um exemplo. Aí você para, pensa, mapeia a tua vida e fala, meu Deus, eu tenho essa, seria deficiência essa palavra? Essa dificuldade na minha vida. Eu preciso entender de onde veio isso, eu quero anular isso na minha vida e daqui pra frente ser... É como se fosse uma coisa hereditária? Isso, como se fosse uma maldição hereditária, como se fosse não, É. Então assim, você mapeia a tua vida e você fala, peraí, vamos lá. Aí você vai lá atrás. Aí você encontra 15, 20 anos lá atrás uma porta que foi aberta na sua vida. Aí qual é o meu procedimento? Agora que eu tenho entendimento e eu entendi, o que eu vou fazer? Eu vou orar, eu vou anular no mundo espiritual aquilo que foi aberto lá atrás e eu fecho. Então a partir do momento que eu trago a realidade, que eu trago a existência aqui, eu trago pra luz algo que estava escondido nas trevas, porque vai passando, gente, de geração em geração. Você vai vendo se repetir nos seus próximos. Ou você vê que está repetindo agora porque já vem repetindo dos antepassados. Então é necessário entender sobre portas. E uma hora a gente vai falar mais disso. Mas eu tenho falado isso muito no particular com pessoas que me ligam e a gente conversa e fala, Fá, me ajuda a encontrar a porta. Bora, vamos mapear. Vamos encontrar, vamos conversar. Porque quando você faz isso, você precisa estar disposto a falar a verdade. Primeiro ponto. Hoje eu estava fazendo isso, num programa lá do Grupo. Isso, muito bom. Estudando isso. Muito bom. Você tem que estar disposto, porque você vai encontrar coisas que não, né? E quando você encontra, é necessário confessar. Porque o que está no escuro, ele não quer vir para a luz. As trevas não querem luz. Quando você traz para a luz, você quebra. Quebrou, agora ele não tem mais como agir. Por que o confessar é importante? Porque quando eu confesso, não existe mais argumento contra mim, já confessei. Não tem mais como você me tratar como se eu tivesse algo contra mim, entendeu? Ó, Fernando, vigia na terra, viu? Porque se você não fizer o que eu quero, eu vou te entregar pra Carol. Só que ele já confessou pra Carol o erro dele. O que eu tenho contra o Fernando agora? Não tem mais nenhuma arma contra ele, porque ele confessou. Por isso, confessar é tão importante. Porque o adversário, ele busca em você, eu acho que até em Filipenses, esse versículo que eu li com vocês, ele busca alguma coisa para ter contra você, para argumentar. Uma vez que você mapeou, encontrou, confessou, acabou, filha, a porta foi fechada. Deu para entender? Sim. Então vamos lá. Qual o resultado de uma pessoa assim? É se sentir carente, oprimido e frequentemente se sentir só. Lembra, você acabou de falar, as pessoas acabam se afastando, entendeu? Pessoas com espírito crítico têm dificuldade em manter amizades, porque ninguém gosta. Ninguém gosta de ficar com uma pessoa o tempo todo reclamando. Gosta? Não gosta. Criticar uma situação com antecedência significa profetizar meu futuro para Satanás.
Semear sementes negativas é uma tentação para palavras negativas. Vocês estão conseguindo ler aí atrás? Tá dando pra... Quer que apague alguma das luzes? Não, dá pra ver. O que é isso aqui? Criticar uma situação com antecedência. Nem aconteceu e a pessoa já está falando antes de acontecer. Vamos por uma coisa bem básica aí, né? O desemprego. Aí a pessoa está desempregada, está procurando, não acha. Aí abre-se uma oportunidade. Vem aqui fazer uma entrevista. Aí ele fala, eu vou lá. Mas já tenho certeza, nem vai dar certo. Já está profetizando. Você já profetizou. Eu conheço um pastor, eu até falei para ele assim, vai não. Ele tem 55 anos de idade, o pastor José Caetano. E ele passou por dificuldades financeiras, né? Ele tem até o filho dele especial, tal. Ele até pediu um emprego para voltar na Del Rey. Eu falei assim, vai não. Você pode ter 55 anos, 60 anos, 70. Quando Deus ele abre uma porta, é Ele que abre. Eu até falei para ele assim, quando Deus chama uma pessoa para fazer uma obra, Deus não olha a idade. Eu falei assim, Deus chamou Moisés com 80 anos. Deus chamou Abraão com 75 anos. Ou seja, se Deus chamou eles e supriu todas as necessidades deles, claro, eu tenho certeza absoluta. Olha só, eu sou evangelista e ele é pastor, viu? Eu tenho certeza que Deus vai abrir uma porta por irmão, para mostrar por irmão, para que o irmão possa crer nele mais. Sabe o que aconteceu? Deus abriu uma porta para ele, e aí? E ele falava o que quando você falava isso? Ele recebia. Recebia. Sim, eu falei assim, amém, filho. Isso é importante. E olha Falava, que tipo né? assim, eu me sentia meio constrangido, porque eu tenho 41 anos, ele tem 55. Ele passou, sou evangelista. E eu chamar a atenção dele, eu fiquei meio assim. Mas eu tive que falar isso aí. Você sentiu no seu espírito, Sim. né, de falar. Às vezes é muito importante a gente, por isso que a fé é acreditar naquilo que ainda não está aqui. Mas eu tenho certeza que isso já está lá. Que nem mesmo assim, ó. Eu assim, todos sabem que a Carol faz mundiais. Eu sei que ela pode passar pela cirurgia sim, dos homens sim. Mas eu ainda tenho fé ainda. Que ela não vai precisar passar pela mão do homem. Amém. Ela vai passar pela mão de Deus. E o próprio Deus vai fazer cirurgia nela. E quando fizer, vai ser por completo, não vai ser pela metade. Eu sempre creio nisso. Sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa com o pastor Eli. Devemos não aceitar a enfermidade, chamar a enfermidade pelo nome. E a Bíblia diz o que? Fala assim, que verdadeiramente Jesus tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Todas. Não foi nenhuma nem todas. Então a enfermidade que está na vida dela, não é dela, mas não é dela, é do inimigo. Então eu Por isso que profetizo você não pode falar assim, eu tenho. Não é tua. Não aceita. Entendeu? Eu tô passando por isso, mas não é meu. Eu oro dessa forma. Porque tem pessoas que falam, eu tenho. Não, você não tem. Você não nasceu com isso. Não Eu é tenho teu. diabetes. Não. Você tem que parar de declarar que aquilo faz parte de você. Faz parte de mim, é minha mão, meu braço, tá entendendo? Nascia com isso aqui e é assim que vai ser. Mas quando vem essas coisas, não aceita, porque o inimigo lança. Tem enfermidades, né, que a gente vê na Bíblia, que é algo do adversário mesmo. Tem enfermidades que é física, é realmente que Deus uma permite enfermidade. certas situações para que a pessoa possa chegar até a Ele e depois Ele mesmo fazer a obra. Alguma coisa Deus tem para fazer, entendeu? Mas o importante é não aceitar. Não aceitar. É você mesmo Eu aprendi declarar essa a noite bênção. lá na Internacional da Graça. Mas isso é muito importante, muito importante. Então, não devemos ser críticos, certo? Certo. Agradeça a Deus por tudo. Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Contentai-vos as coisas que tendes.
Alegre-se com as suas sementes, por menos que seja, e creia. Se perdemos a semente, nunca veremos a colheita. Paulo aprendeu a viver tanto na escassez como na abundância. Filipenses 4, 11 e 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, quanto também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Não. O quê? Ela fora. Ela pode. Nossa, achei que era aqui. Tá da chuva, tá chovendo. É, nossa, senti aqui. Bom, a Bíblia diz. Eu acho que não precisa, né, gente? Eu leio isso aqui, vocês já têm anotado, né? Sim, claro. Hebreus, Filipenses, né? Tá tudo anotado. Tá tudo anotado. Ó, só aqui, João 14:30, vai falar assim, ó, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim, oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Esse versículo, Isaías 53:7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. É uma situação, você vê, é você olhar e falar assim, gente, eu consigo passar por isso de boca fechada, deixando a justiça para Deus, sabe? Esse estudo não tem como, gente. O poder das palavras não tem como não falar de boca, das nossas atitudes. Eu sei que toda hora falando a mesma coisa. Ele teve que reaprender a saber abrir a boca e fechar a boca, Jesus. Porque ele era ser humano. Imagine você, claro, ele tinha natureza divina, mas ele era ser humano. Então, imagina a dor que ele sentiu. E ele cresceu aprendendo, sofrendo. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele é maravilhoso. Da mesma boca jorra água doce e água amarga? Fiz uma pergunta aí. Pode? Da mesma boca? Pode. Mas tá certo? Pode, mas Não, não dá não certo. pode mais. Então tá. Pode, porque a gente, como errante, desobediente, a gente faz. Mas não pode. Mas não é certo. Não é certo. Então, quando a gente fala também de sair da nossa boca coisas amargas, não é só palavrões, né? Mas é ser um murmurador, uma pessoa negativa, uma pessoa que amarga, uma pessoa que você chega perto, não te dá mais vontade de estar perto. Sabe aquela pessoa que quando você está perto, você nem quer ir embora? Que aquela pessoa te traz uma coisa tão gostosa? E aquela pessoa que às vezes está perto de você e você não vê embora, não vê a hora da pessoa ir embora, ou você ir embora. Isso. Tiago 3, 10, 11 fala assim, ó, de uma só boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Você viu que ele falou que né, que acontece. Mas não é conveniente. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Disciplinar, controlar a língua é um sinal de maturidade. Eita! Então, quando eu consigo... Nem vou fazer essa pergunta, mas assim, se a gente parar e pensar, eu consigo disciplinar minha boca, né? Eu tenho conseguido me manter, me segurar. Se a gente fizer essa pergunta, você vai saber se você está amadurecendo ou não. Você vai falar assim, peraí, ultimamente eu estou mais prudente, né? Estou mais sábio, eu estou conseguindo segurar o negócio, vem, mas não sai. Então é sinal de que está amadurecendo. A minha vontade era de explodir. De bater, de voar, de rasgar. Porque a gente... O rasgar é porque eu sempre falo, vou te rasgar, lembra que o Flávio ia? Porque é o seguinte, gente, tem gente que acha que é só a boca. Mas só que as Não, atitudes tudo. também falam muito mais do que palavras. Tá Meu entendendo? jeito de ser. Porque às vezes uma situação que você transpassa para as pessoas com o seu modo de agir,
de conduzir a tua vida pode ser mais escandaloso do que propriamente a tua palavra. Como você é. Quem é você? Você é um exemplo a ser seguido? Será que eu, olhando para o Paulo, eu falo assim, ó, eu quero ser um crente que nem o Paulo, quero ser um crente que nem o Anderson. Não só deles que o Anderson fala bem, que o Paulo fala bem, não somente isso. Olha que legal, muito bom a Fernanda, ela consegue gesticular, ela consegue falar com o corpo dela, com os olhos grandes dela, ela consegue passar. Ela consegue passar uma segurança daquilo que ela fala. Nossa, eu quero ser que nem a Fernanda. Ou seja, a atitude dela falando inspira alguém. Eu quero ser que nem a Fernanda, mas lá fora, a Fernanda é desandada. A Fernanda fala palavrão. A Fernanda faz coisas que não convém um crente de fazer. E aí, as atitudes dela também não defama ela? Não defama o caráter dela? Então, não somente, é lógico que você falando, você declara muito quem você é. Se você é uma pessoa da qual é pessimista, da qual você só pensa em coisas ruins, da qual você, tipo assim, não consegue colocar ninguém para cima, sempre está colocando para baixo, você é uma pessoa negativa, você é uma pessoa amarga. Então, o que acabou de falar sobre todos os versículos aqui, é de como não ser uma pessoa amarga. Para quê? Qual o intuito disso? Qual o intuito? O primeiro intuito, de você modificar a tua mente, modificar o teu ser. A pessoa só reclama que o país está uma porcaria, que o presidente, acabou de entrar outro presidente, mas está reclamando também do outro presidente. Daí entrou outro presidente, mas está metendo pau no outro presidente também. Nenhum presidente está bom. Acabamos de falar sobre os presidentes, né? Nós estávamos conversando com o nosso irmão lá sobre os presidentes. Daí nós falamos para ele, mas meu irmão, entenda bem uma coisa, o presidente é uma escolha de Deus. Não, foi o povo é burro, o povo não sabe escolher, assim, negativo. Nenhum líder, Paulo fala isso, nenhum líder é colocado no poder sem a permissão de Deus. O povo de Israel errava, sabe o que Deus fazia? Deixava um rei reinar. Como forma também de punição, como forma de repreensão, como forma de colheita. Posso falar algo interessante que aconteceu recentemente, há uns anos atrás? Não teve um presidente que ele ganhou as eleições, mas ele falou uma frase que ele não sentou na cadeira. Ele falou assim, nem Deus me tira dessa cadeira. Não foi? Não foi? Todo. O que aconteceu? Ele ganhou as eleições, mas ele não sentou na cadeira. Todo. Entendeu? Ou seja, é Deus que coloca, é Deus que tira. Gente, é Deus e acabou. Põe uma coisa na sua cabeça. No serviço que você está, tem alguém que está te comandando, que é uma peste? É verdade. Eu entendi essa risada. Eu não entendi essa risada. Eu não entendi essas risadas. Enfim. Mas é um exemplo, né? É só um exemplo. Infelizmente, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Das duas, uma. Ou é o que merece, ou é o que você tem que provar. Ou é colheita, ou é aquilo que você tem que expressar. Porque é o seguinte, abre a tua Bíblia aí. Com certeza. Em Hebreus 5, 8, 9. Eu vou falar a mesma coisa que a Fabiana acabou de falar para vocês, mas de forma na Bíblia. Hebreus eu falei de forma mais simples. 5, 8, 9? Amor, 5, 8, 9. Pode ler? Deixa eu só achar aqui, meu querido. Hebreus. Perto de Tiago. Pode ler, Fernando. Hebreus 5, versículo 8 e 9. Hã? É ele. Diz assim o versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. 9. E sendo ele consumado,
veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Obedeceu por aquilo que padeceu. Ou seja, a obediência da qual ele tem sofrido é aquilo que o aperfeiçoou em submissão. Ou seja, você tolerar um chefe chato, um chefe da qual está exigindo de você, se você ficar se debatendo, se você ficar lá argumentando e querendo ter razão em cima do seu chefe, ele está acima de você. Se você não é submisso a ele, entenda bem uma coisa, você está se rebelando contra uma autoridade. É doído? E se você tivesse razão? E ele tivesse errado, mas mesmo assim, ele continua sendo chefe. Jesus Cristo poderia muito bem chegar nos sacerdotes, chegar em Herodes e exigir e falar: não, eu tô certo. Não, peraí, eu sou o cara. Pode parar. Mas ele obedeceu. Ele respeitou as autoridades. Ou seja, sendo filho, aprendeu a obediência. Não somente a obediência do pai, não somente a obediência daquilo que ele foi mandado fazer, mas sim das autoridades que Deus colocou na terra. Quando ele vai entrar na casa de Jairo, quem é que entra com ele? Gente, vocês entendem? O pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. Enfatiza quem? O pai e a mãe. Porque ele respeita a autoridade da casa. Sim. Ele não vai entrar na tua casa, Fernanda, se o teu esposo não estiver lá. Se algum profeta chega na tua casa e você está sozinha, não abra a porta. Sim. Sim, claro. É errado. Porque a autoridade de casa é quem? O homem. Se o homem não está lá, você não vai deixar outro homem entrar. Isso é submissão. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Dentro da palavra. Sabe o que é isso aí? Princípio de respeito da autoridade, gente. E dói esse princípio. O princípio de obedecer a tal forma de ir até mesmo contra aquilo que você acha que é certo. Seu chefe está exigindo que você faça, mas você está... faça. Foi Deus que colocou lá, faça. É o presidente que entrou lá que você não gosta, mas obedeça, dá glória a Deus e ore pela vida dele. Amém? Amém. Pessoal, tem mais versículos, depois vocês leem em casa, que tem a ver, tá bom? Não quero entrar porque eu sei que aqui vai dar mais margem, mas eu quero que vocês leiam em casa. Mas esses versículos são só para complemento. Complemento. Mas assim, cada versículo que a gente pega para complemento, a gente consegue incrementar mais. Então, vocês leem em casa. O poder de profetizar, que eu achei isso aqui muito interessante. Abraão e Sara. Em Gênesis 17, 5, 6... daqui a pouco a gente já vai passar para Dani. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, de ti farei nações e reis sairão de ti. Olha que interessante. Quando Deus fala isso para Abrão, na verdade, ele ainda não era pai. Não. Certo? Sim. Então ele muda o nome dele antes dele concluir a promessa. Sim. Então ele vai dar o filho lá em Gênesis 21, mas ele já vem trazendo a existência. Porque quando ele fala assim, é tão importante você dar nome à tua promessa e você orar em cima daquilo, porque para e pensa, Abrão, que agora vai ser Abraão e ele ainda não é pai, todas as pessoas traziam a existência chamando ele de Abraão. Olha o poder das palavras. Não é questão de ficar mudando o nome, gente. Não é questão do que se profetiza quando se chama, quando se clama. Quando Ou você seja, traz se eu chamo Leia, essa mulher que sofre, que chora, chorona, eu estou sempre profetizando na vida dela o choro.
Agora, quando eu falo para Leia, mulher poderosa na palavra de Deus, Abençoada. varousada, eu começo a profetizar que ela é, que ela vai ser, que ela sempre será. Ou seja, a ideia de Abraão, cujo significado é pai de um povo, e Abraão é pai de multidões, ou seja, não está limitado somente pai de um povo. Porque quando ele não tem filho e ele é chamado de Abrão, o povo está simplificando assim para ele assim, ó, os filhos dele são esses empregados aí, são esses filhos que tem na casa dele. Ou seja, limitando ele como se ele fosse somente de um povo. Mas Deus vem e fala assim, Abraão, eu tenho muito mais para te dar. Eu tenho muito, através de ti, o que em Gênesis 12 o chamado dele era para quem? Não era para ser de um povo, era para ser pai de multidões, pai de nações. Ou seja, se é de nações no plural, quer dizer que não só é a nação de Israel, é a nação do Brasil também. Posso ouvir um amém? Amém. É você também. Então, sobre a tua vida, tem o chamado e as bênçãos de Abraão. Essa é a importância da gente sempre profetizar, ainda que não aconteceu. Ainda não aconteceu. Deus fez uma promessa na vida da Fê, que ela vai ser um dia... Que fala alguma coisa lá dentro, lá que você trabalha? Que, tipo, aos seus olhos hoje é impossível. Mas que você gostaria... Diretor. Então Deus chega pra Fernanda e fala assim, vou fazer de ti uma diretora. Glória a Deus. Aí o que ela vai falar? Imagina, tá tão longe. Mas quando ela começa a entender, porque isso é uma mudança de mente, né? Uma transformação, que se Deus te fez uma promessa, Ele é Deus para cumprir ela. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso dar força para isso, eu preciso profetizar. Então quando eu vou orar, eu falo, eu profetizo que eu vou ser uma diretora. Quando eu tô conversando, eu profetizo que eu vou ser uma diretora. Ah, eu tô conversando com a Carol, rolou um assunto, eu profetizo. Então assim, eu tô o tempo todo dando força para aquilo, eu tô mostrando, eu tô trazendo a minha fé, tô colocando a minha fé em movimento. Deu para entender? A Sara, disse Deus mais a Abraão. Ó, já falou Abraão. A Sarai, tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai. Não chamarás mais pelo nome de Sarai. Mas Sara será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho. E a abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então agora eles não se chamam, eles não se tratam mais, o povo deles não trata mais eles como Abrão ou como Sarai, mas agora é Abraão. Eu tô dando força para aquilo que Deus falou. É Abraão, é Sara, é Abraão, é Sara. Deu para entender que pai de nações, o poder das mãe palavras... de nações. Outro exemplo, Ezequiel e os ossos secos. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz eles, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel 37. Ali, quando Deus faz essa pergunta, fala para Ezequiel, ele vai responder assim, tu sabes. Porque toda a responsabilidade era da palavra de Deus. Não era ele que ia fazer aqueles ossos reviver. Mas é aquele que tá mandando ele falar. Então, tipo, é aquela coisa assim, ó. É pela palavra dele, é pela palavra de Deus, ele dá aquela ordem para que aquilo aconteça. É você trazendo de novo uma existência, algo que não existe. Quando você pega o teu problema e você começa a profetizar, quando você começa a falar, ó, não é em meu nome, mas é no dele, porque todo o poder é dele. Ele me liberou as palavras, ele me dá essa autoridade de profetizar. Quando eu tenho essa ciência de que eu tenho esse poder, que eu tenho autoridade, eu começo a mudar o ciclo da minha vida, da minha casa, da minha família e de todos aqueles que estão à minha volta. Sim. Lázaro ressuscitou. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Jesus declarou-lhe e ordenou que venha para fora. Quando ele chega lá naquela situação, ele manda tirar pedra, não é? Sim.
Ele precisou liberar a palavra. Venha para fora. Ele estava morto. Ele estava morto. Ele precisou liberar a palavra. Ele precisou trazer à existência aquilo que no coração dele e no ser dele com Deus, ele já sabia que ia acontecer. É ter certeza. Deu para entender? Sim, certeza. Sim. A mulher do fluxo de sangue. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Dizia. Então, ela decidiu dentro da casa dela. Dentro da casa dela, não, minto. Lá onde ela ficava separada. No arraial. Isso. Ela tomou uma decisão. Aqui dentro, primeiro. Foi aqui dentro. Ela profetizou na vida dela. Ela dizia, gente. Ela dizia, ela profetizou. Dizia com a mente? Não, tá bom. Dizia com pensar? Não, você tem que começar a profetizar. Primeiro toma a decisão aqui. Quer uma sugestão para não acharem que você é louca, tá falando sozinho? Começa a louvar. Receba a cura. Eu falo o tempo todo de máscara. É bom. É bom, tá vendo? Serve pra alguma coisa. É. Não só pra esquentar quando tá frio, né? Ó, Profetiza na tua vida, gente. Vocês precisam. O maior profeta na terra é você mesmo. pra você ver como a mente e a boca andam junto, né? A mente e a boca A mente, estão juntas. porque eu decido na mente e falo pela boca. Deu pra entender? Essa é a importância de você ter a mente transformada para recepcionar o Espírito Santo, para ele agir, para ele fazer, para ser um campo fértil. É o campo, é a terra fértil. Terra boa. Terra boa. Tá entendendo? Para quê? Nós estamos ouvindo eles ensinar sobre a terra boa novamente. É lindo. Porque através da terra boa vai sair o fruto. Das outras terras não saiu fruto nenhum. Mas a terra boa é o quê? A terra preparada para ele vir. E como é que se prepara a terra? Como? Praticando. Praticando o quê, Fernanda? A palavra. Só tem uma forma de você preparar a tua mente para recepcionar. É você praticando aquilo que você aprende. Aprendeu aqui, ensina para alguém. Aprendeu na palavra, passa para alguém. Argumenta com alguém. Em vez de você ficar só falando sobre novela, sobre fofoca, não sei o quê, começa a trazer uma palavra em relação à Bíblia. Está lá no grupo das irmãs, mas esse louvor ele tem base bíblica? Hã? Vamos atrás dessa base bíblica? Vamos. Então, menina, achamos a base bíblica. Está aqui. Como é que é? Está falando sobre o quê? Amém? Amém. Então deu pra entender? Decisão. Primeiro aqui, primeiro a minha mente decide algo, a tomar uma atitude, depois eu profetizo. E depois eu vou e boto em ação aquilo que eu acredito. E você vai ver que as coisas vão fluir. Eu não vou ler todos, mas Salmos 141:3. Ponho ao Senhor uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Salmos 17:3. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Eita. Amém? Depois vocês leem os outros versículos e a gente terminou. Deus! Conseguimos ele! Porque a culpa é dele, é sempre dele. E aí, então não vai dar tempo hoje, porque a nossa amiga maravilhosa, linda, Dani, vai vir. E aí, na semana que vem, a gente termina essa folha da apostila, tragam, tá bom, do livro, que a gente vai falar do poder das palavras na vida de Jacó e Raquel e Josué em Jericó, tá bom? Nós vamos dar esses dois exemplos. E se a gente conseguir, a gente entra... Qual que é o próximo estudo, gente?
libertação, tá bom? O poder das palavras. Beleza? Porque a gente tá terminando. Amém. Amém.